Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Num discurso ao Congresso, em vésperas da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, o Presidente Woodrow Wilson justificou a participação neste conflito europeu com a necessidade de tornar o mundo seguro para a democracia. Aliando-se às democracias ocidentais em guerra contra as forças dos impérios centrais, o Wilson sobrepunha ao conflito militar que devastava a Europa um programa político muito claro, a defesa da democracia. Não quer isto dizer, nem o Presidente Wilson tinha essa ilusão, que uma vez vencida a guerra, os regimes democráticos em ambos os lados do Atlântico desfrutariam de uma existência dourada e imperturbada. Basta olhar para a mesma Europa 2 décadas depois da assinatura do Tratado de Versalhes. A defesa da democracia implica um esforço político continuado e consistente. Isto é especialmente importante tendo em consideração o momento atual que as democracias a nível global enfrentam. O crescimento de movimentos populistas e liberais em praticamente todos os Estados-membros da União Europeia e noutras democracias pelo mundo fora, bem como a pressão externa com origem em regimes autoritários noutras partes do globo. No momento em que tanto se discute o futuro das democracias a nível global, é urgente pôr em prática um novo programa político para a União Europeia de defesa da democracia. É preciso, desde logo, defender a democracia internamente, o que implica continuamente demonstrar os valores e virtudes estruturais da democracia e a sua superioridade na promoção do bem-estar, prosperidade e desenvolvimento económico, social e cultural, por oposição a outras propostas de organização do poder político. Naturalmente, os valores fundamentais da democracia deverão ser, por um lado, o norte e, simultaneamente, o limite de qualquer ação política. A defesa do Estado de Direito, da liberdade, da igualdade e dos direitos fundamentais deve nortear todos os atores políticos e, ao mesmo tempo, servir de limite a ações políticas contrárias a estes valores. A defesa da democracia passa também por um compromisso claro com um projeto económico, social e progressista. Outro presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt, expressou esta relação fundamental de forma lapidar. Disse ele, uma verdadeira liberdade individual não pode existir sem segurança, independência e independência económica. Homens necessitados não são homens livres. A criação de riqueza, a sua justa distribuição e um desenvolvimento económico que promova uma classe média vasta e robusta é um verdadeiro mecanismo de defesa da democracia. A liberdade de mercado é a bússola dos Estados mais ricos, mas ela deve ser moderada pela mão visível do Estado na garantia do acesso de todos a infraestruturas de apoio básicas, como a saúde, a educação e a segurança social. A defesa da democracia joga-se também no plano das relações internacionais. As democracias são regimes essencialmente pacíficos. A contínua expansão e reforço de regimes democráticos em todo o mundo transforma-se assim num instrumento crucial de política internacional e de segurança. Em sentido inverso, o avanço das potências autoritárias é a maior ameaça à segurança e à ordem internacional. Olhando para os grandes temas hoje em debate na Europa, é possível encontrar neles um fio condutor tecido a partir deste programa político de defesa da democracia. No plano das relações internacionais, temos de reconhecer que os regimes autoritários ameaçam as democracias de formas cada vez mais insidiosas, tal como podemos constatar todos os dias nos campos ensanguentados da Ucrânia. A Rússia, sob o regime autoritário de Putin, embarcou num projeto revisionista do status quo pós-Guerra Fria. Da invasão da Geórgia à anexação da Crimeia, do fomento da secessão em partes do Donbass à atual guerra na Ucrânia, da anexação de 4 províncias ucranianas à destabilização nos Balcãs, no Cáucaso e no Báltico, é cada vez mais evidente que a Rússia coloca em causa a sobrevivência da Europa, tal como a conhecemos hoje. A sobrevivência do nosso modo de vida livre e democrático joga-se também cada vez mais no campo da segurança e defesa, com destaque aqui para a adesão à NATO da Suécia e da Finlândia. A magnitude da importância destas adesões pode medir-se pela dimensão da inversão das políticas externas destes 2 países escandinavos. No caso da Suécia, esta rompe com uma neutralidade de mais de 200 anos. No caso da Finlândia, a sua neutralidade durava desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A adesão da Finlândia e da Suécia à NATO representa um contributo essencial para a segurança do Mar Báltico e a viabilidade do flanco norte da Aliança Atlântica, juntamente com a Noruega, a Dinamarca e a Groenlândia. No que diz respeito à defesa da democracia a nível interno, o Mecanismo Europeu de Proteção do Estado de Direito é uma peça fundamental. Neste quadro, o reforço dos sistemas judiciais é absolutamente indispensável para que as democracias mantenham a sua credibilidade e fortaleza moral. Não há democracia sem Estado de Direito e não há Estado de Direito sem um sistema de justiça rápido e imparcial. Ainda no plano interno, deve ser dada particular importância ao Plano de Ação para a Democracia Europeia, proposto pela Comissão Europeia e assenta em 3 pontos principais: integridade dos processos eleitorais, fortalecimento do debate público e da comunicação social, combate à desinformação.
Sr. Secretário de Estado, um programa de defesa da democracia coloca um conjunto de questões essenciais a todos os governos europeus. Tenho a esse respeito várias perguntas para colocar-lhe. Começo, como não podia deixar de ser, pela Ucrânia, onde se trava a batalha pela nossa alma. Faz no próximo dia 24 de fevereiro um ano que começou a guerra onde se joga o futuro da Europa. Lembro-me muitas vezes as palavras de George Steiner, quando nos dizia que a Europa se estende desde a brasileira de Pessoa, em Lisboa, até aos cafés de Odessa, frequentados pelos gangsters das histórias de Isaac Babel. Apesar de na Ucrânia se jogar a sobrevivência da Europa tal como a conhecemos hoje, não é ainda totalmente clara a posição do governo português sobre a questão da adesão da Ucrânia à União Europeia. Em junho de 2022, o Primeiro-Ministro dizia sobre a concessão à Ucrânia do Estatuto de País Candidato à adesão que, e cito, via muitos problemas. Não estou convencido de que é o melhor caminho. Parece ter havido uma mudança na posição, o que saudamos. De qualquer maneira, é importante ser claro se Portugal apoia, sem ambiguidades ou reservas, a adesão da Ucrânia à União Europeia. Ainda a este respeito, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Primeiro-Ministro têm dito que a adesão da Ucrânia à União Europeia deve ser antecedida de uma reforma do quadro institucional e financeiro da União. Aliás, disse agora na sua intervenção. Mas até agora nunca concretizaram. Que tipo de reforma defendem? E quanto tempo tem de esperar a Ucrânia até aderir à UE? Tem algum calendário em mente? É porque a questão do tempo é absolutamente crucial quando está a decorrer uma guerra que os ucranianos terão mais capacidade de vencer se tiverem uma perspectiva de adesão à UE. Pergunto-lhe também se apoia um endurecimento drástico das sanções à Rússia, incluindo um embargo completo a todas as indústrias russas que financiam a guerra com o gás e o petróleo em primeira linha. Não podemos, com uma mão, dar apoio à Ucrânia e, com a outra, financiar a máquina de guerra russa. Noutro plano, o PSD submeteu recentemente à Assembleia da República um projeto de resolução apoiando a criação de um Tribunal Penal Internacional Especial para julgar os crimes cometidos na guerra da Ucrânia. Pergunto-lhe se apoia a criação de um tribunal desta natureza. No que diz respeito às consequências diretas da guerra, é essencial falar da questão da energia, como aliás falou na sua intervenção. Esta guerra provocou uma crise energética sem precedentes, levando a um forte aumento do preço da energia. Há neste âmbito várias questões, mas gostaria de destacar que o Conselho Europeu de 15 de dezembro indicou a necessidade de preparação precoce dos planos de contingência para o inverno de 2023-2024. Pergunto qual é o ponto de situação do plano de contingência português, o que é que o Governo já fez ou está a fazer. Outro assunto importante sobre o qual gostava de questioná-lo tem a ver com a correção do déficit de funcionários portugueses nas instituições europeias, que também referiu. O Governo definiu-a como uma das prioridades nos assuntos europeus, referindo que está a trabalhar numa estratégia nacional de reforço da presença de portugueses nas instituições europeias. Em que é que consiste esta estratégia e em que estado é que ela está? Aproveito para perguntar-lhe o que se passou com a candidatura de João Leão a diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade, pois até agora ainda não vi nenhuma explicação convincente. E o que se passa com a indicação do juiz português no Tribunal de Contas Europeu. Para terminar, não posso deixar de referir o incómodo que senti ao ler as notícias sobre a hipótese de o Governo pôr a render as verbas do PRR. Segundo a imprensa, uma fonte oficial do gabinete da ministra Mariana Verde da Silva terá dito que, cito, considerando o recente aumento das taxas de juro, estão a ser analisadas as condições e os termos de possíveis aplicações. Peço desculpa pelo termo, mas um enorme disparate, não queria dizer, mas já está aqui escrito, e que transmite uma péssima imagem de Portugal para o exterior. Mesmo que o Governo possa já ter recuado, não deixa de ser revelador de uma certa cultura de habilidade, que é inaceitável num país que se quer dar ao respeito e ser respeitado. Muito obrigado.